Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Hoje é dia 12 de abril de 2020, dia do Senhor, domingo da ressurreição. E eu quero trazer uma mensagem de esperança, porque a ressurreição nos traz esperança. A ressurreição, ela nos dá a alegria de sabermos que a nossa vida não se limita ao aqui e ao agora. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, onde nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vamos orar. Pai, fala conosco agora nesse momento, Pai. Usa-me, Pai, apesar de mim, para a Tua glória. Dê a instrução, o alimento às Tuas ovelhas. Que esta palavra também seja uma palavra, ó Deus, de salvação para aqueles que estiverem me ouvindo e porventura ainda não sejam Teus, ó Pai. Fala conosco que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos dias de medo. E por que esse medo? Medo porque a humanidade está enfrentando um inimigo invisível, inimigo que, de repente, a pessoa cai doente e em poucos dias ela pode vir a morrer. E quem não tem medo da morte, né? Todos os homens, né, ficam atemorizados só com a ideia da morte. E a morte, ela ronda a cada um de nós. Nenhum de nós sabemos quando será o nosso último dia de vida. O coronavírus, ele apenas serviu para mostrar que a morte é algo real e algo próximo. Mesmo antes desta pandemia, nós todos estávamos sujeitos à morte. Nós todos poderíamos morrer a qualquer instante. E eu acredito que a maioria de nós não morrerá por causa desse vírus, mas por outros motivos.
Visto que a morte é real e o homem quer viver, o homem naturalmente, ele não se habitua com a ideia da morte. E muitos, como eu disse, têm medo da morte. Quando Jesus foi preso e condenado à morte, quase todos os seus discípulos fugiram, à exceção do apóstolo João. As mulheres que seguiam a Jesus também estavam ali. Essas poucas pessoas ali ao pé da cruz que seguiam a Jesus viram ele morrer. Além de muitas outras testemunhas, como judeus enfurecidos, como soldados romanos, todas essas pessoas viram aquele que disse ser o Eu Sou, que disse ser aquele que criou todas as coisas, que disse ser o bom pastor, aquele que era a esperança de Israel, se estar morto, pregado naquela cruz. Parecia que tudo estava acabado, parecia que o fim tinha chegado, não havia mais esperança. Da sexta-feira à tarde até o sábado, até o domingo pela madrugada, não havia mais esperança no coração daqueles pobres discípulos. Mas quando aquelas mulheres foram até o túmulo, domingo pela manhã, na ideia de que encontrariam ainda ali o corpo de Jesus morto, elas foram surpreendidas com a pedra do túmulo removida e com anjos ali dizendo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo era algo que os discípulos já deveriam saber, porque Jesus falou a respeito disso. E conforme nós vamos ver, as próprias Escrituras mostravam isso, que ele não permaneceria na morte. Mas, meus irmãos, quando as mulheres e posteriormente os discípulos viram Cristo ressurreto, aquilo lhes trouxe muita alegria. E anos depois, o apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja que, dentre aqueles membros daquela igreja, alguns estavam crendo e ensinando que não havia ressurreição de mortos. Se não havia ressurreição de mortos, Cristo não havia ressuscitado. Tudo aquilo era uma grande mentira. Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, conforme nós vimos no domingo passado, quando nós meditamos no capítulo 11 desta carta, para corrigir diversos problemas, diversas condutas erradas e algumas heresias também. Dentre as heresias que havia naquela igreja, estava o fato, como eu disse, de ser pregada a inexistência da ressurreição de mortos. Por isso que Paulo escreve esse capítulo para mostrar justamente o contrário. Mostrar que a ressurreição de Cristo é verdadeira, a ressurreição de Cristo é real. E é nesse sentido, meus irmãos, que eu quero meditar com vocês nesta manhã. A importância da ressurreição de Cristo para a nossa vida presente e futura. E a primeira lição que nós aprendemos é justamente aquilo que eu acabei de dizer. A ressurreição de Cristo é uma verdade inegável. Vamos voltar nossos olhos para o texto bíblico. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no versículo 1 em diante: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Paulo, ele lembra aqueles irmãos que ele havia pregado o evangelho. E por aquele evangelho eles haviam sido salvos. Não que o evangelho por si só salve as pessoas. Quem salva é Cristo Jesus, mediante a fé no evangelho. Mas Paulo fala que eles foram salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Ou seja, da forma como Paulo pregou. E o evangelho é a ressurreição. O Evangelho não é somente a morte de Cristo, porque ele não permaneceu morto, mas ele ressuscitou.
E como eu disse, naquela igreja alguns estavam pregando que não existia ressurreição de mortos. E Paulo já havia ensinado aqueles irmãos justamente o contrário, que existia sim ressurreição de mortos e Cristo era a prova viva disto. Por isso que Paulo então diz no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo então, ele vai dizer o seguinte: o evangelho que eu preguei para vocês não é invenção da minha mente, não é uma coisa que eu criei, que eu inventei, mas eu também recebi. Paulo, ele havia recebido do próprio Cristo o evangelho e havia sido ensinado também pelos outros apóstolos. E Paulo diz que o evangelho que ele pregou e que ele recebeu era um evangelho antigo e um evangelho inspirado. Por isso que ele fala que o que ele entregou e o que ele recebeu foi o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tanto o Salmo 22 como Isaías 53 nos relatam a morte do Messias, o sofrimento e a morte do Messias. O que Paulo contou, pregou àqueles irmãos, era algo que já havia sido anunciado nas Escrituras do Antigo Testamento. Paulo também fala que Cristo, ele foi sepultado segundo as Escrituras, aponta para a morte, de Cristo como algo real. Depois que ele foi morto, ele também foi sepultado. Depois que Cristo morreu, o soldado abriu o seu lado e de lá saiu água e sangue, provando a sua morte. E ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. E diz ainda que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Salmo 16 mostra justamente isso. Não deixará a alma do seu santo ver a corrupção. Então o que Paulo pregava era pura Escritura. Era a palavra de Deus, era a Bíblia. Não era invenção da sua mente. Era algo real. E além de ser Escritura, e além de ser aquilo que já estava escrito, era algo testemunhado. Quando Paulo diz no versículo 5 que Cristo ressurreto apareceu a Pedro, que Paulo chama de Cefas, e depois aos 12, ou seja, a todos os apóstolos. E depois, versículo 6, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, houve um grande número de testemunhas. E Paulo poderia mostrar para aqueles irmãos lá em Coríntios que muitas daquelas testemunhas ainda estavam vivas. Ou seja, não foi uma ou duas ou três ou mesmo 12 testemunhas, mas mais de 500 irmãos. Depois ele fala que foi visto por Tiago, versículo 7, e por todos os apóstolos. Por que Paulo cita nominalmente Pedro e Tiago? Porque tanto Pedro como Tiago eram os principais líderes da igreja de Jerusalém. Pedro era o líder dos 12. E Tiago, aqui o irmão de Jesus convertido, ele também foi um importante líder da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Então Paulo aqui ele se baseia nas Escrituras que mostram que Cristo, o Messias, ressuscitaria, não ficaria na morte. E Paulo também se apoia no testemunho de muitas pessoas, inclusive dos principais líderes da igreja. Mas não somente isso. No versículo 8 ele diz: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, Paulo, ele não andou com Cristo no seu ministério terreno, mas no caminho de Damasco, ele recebeu uma visão na qual ele viu o Cristo ressuscitado. Então vejam, meus irmãos, a própria palavra de Deus no Antigo Testamento
nos testemunha de que Cristo não ficaria na morte, o seu corpo não veria a corrupção. Além disso, nós temos, pelo testemunho do apóstolo Paulo, que os principais líderes da igreja primitiva, mais de 500 irmãos, e o próprio Paulo diz que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, muitos vivem como se a ressurreição de Cristo não fosse algo verdadeiro. Algumas pessoas ainda hoje não acreditam nisso. Podem até acreditar na morte de Jesus. Muitos até veem Jesus como o Cristo que ficou crucificado na cruz, que ficou no sepulcro. Mas Cristo vive, Ele ressuscitou. É verdade isso. Existem muitas provas. E nós podemos crer e descansar nesta verdade, sabendo de que esse fato, ele nos fortalece, esse fato fortalece a nossa fé. E não somente isso. Em segundo lugar, nós aprendemos que a ressurreição de Cristo ela é transformadora. Olha o versículo 9 em diante. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo fala que pelo seu testemunho da ressurreição de Cristo, ele foi, por ele, capacitado a ser também um apóstolo de Cristo. Paulo era diferente dos chamados 12, né? Paulo, como eu disse, ele não conviveu com Cristo durante o seu ministério. Mas como um nascido fora de tempo, como alguém que veio depois, foi chamado por Cristo e se submeteu aos outros apóstolos. E Paulo diz aqui que ele não merecia isso, porque ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas vejam, pelo fato de Cristo ter testemunhado Cristo ressuscitado, Paulo então diz que ele foi capacitado. Ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou. Vejam, ele não diz, sou quem sou. Ele nem mesmo se equipara a uma pessoa, mas a uma coisa, a um objeto. Sou o que sou. Um objeto, um instrumento. Paulo entendia que, pelo privilégio de ele ter visto Cristo ressuscitado e ser capacitado pelo próprio Cristo, ele seria um instrumento nas mãos de Cristo para a evangelização de nações. E é o que ele diz, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. E Paulo fala isso, que Paulo trabalhou mais do que os demais apóstolos. Paulo, meus irmãos, ele fabricava tendas para sobreviver quando as igrejas não podiam sustentá-lo. Paulo também, ele ensinava, ele pregava, ele viajava. Paulo escreveu diversas cartas. Somente as cartas inspiradas foram 13 cartas. Então Paulo trabalhou muito. Mas ele diz o seguinte, todavia, final do versículo 10, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo acredita todo o seu trabalho não a ele mesmo, não aos seus esforços, não à sua inteligência, mas à graça do Senhor. Por isso que ele diz, no versículo 10, não eu, mas a graça de Deus comigo. E Paulo diz, eu não sou um grande pregador, não é pela minha pregação que vocês creram. Por isso que no versículo 11 ele diz, todavia, seja eu ou sejam eles, os outros apóstolos. Assim pregamos e assim crestes. A ressurreição de Cristo mudou a vida de Paulo, porque Paulo testemunhou Jesus Cristo ressuscitado. Meus irmãos, nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Salvador que não ficou na morte, mas que vive. E este Salvador que vive, que ressuscitou,
que voltou para o Pai, que nos enviou o seu Espírito Santo, também nos capacita para servi-lo, nos dá o seu Espírito e nós somos instrumentos nas mãos dele para servi-lo, para trabalhar para ele. Queridos irmãos, é uma maravilha nós crermos na ressurreição, porque nós sabemos que o nosso trabalho ele não é em vão. Nós sabemos que o Deus vivo nos capacita e nos fortalece para podermos servi-lo, para podermos trabalhar para ele. E não somente isso, uma terceira lição que nós aprendemos é que a ressurreição de Cristo é onde se apoia a nossa fé. Isso é muito sério, é o que Paulo diz no versículo 12 até o 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, se tanto Paulo como os demais apóstolos pregavam que Cristo ressuscitou, por que os coríntios insistiam em anunciar que não existe ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, se todos os apóstolos estavam errados em pregar a ressurreição de Cristo, e os coríntios estavam certos em pregar a não existência da ressurreição, então tudo aquilo era em vão. A pregação dos apóstolos, ela era vã, e a fé dos coríntios também era vã. Depois Paulo continua no versículo 5: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, a coisa começa a ficar cada vez mais grave, porque se os coríntios estivessem certos de que não existe ressurreição de mortos, os apóstolos seriam falsas testemunhas contra Deus, mentindo, dizendo que Deus ressuscitou a Jesus, Deus ressuscitou a Cristo, sendo que ele não havia ressuscitado. E Paulo ainda diz o seguinte no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Permaneceis nos vossos pecados. Se toda aquela pregação coríntia fosse verdadeira, então os coríntios não eram salvos. Eles continuariam perdidos, continuariam presos aos seus pecados, continuariam condenados pelos seus pecados. E mais, no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Todos aqueles crentes que haviam morrido, que morreram em Cristo, que morreram crendo na ressurreição, se a pregação da inexistência da ressurreição fosse verdadeira, eles morreram crendo numa mentira, que Cristo não havia ressuscitado. E eles morreram sem terem seus pecados perdoados. E eles estariam mortos nos seus pecados. Eles estariam condenados, sofrendo no inferno. E Paulo termina no 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo fala isso? Simples. Porque para o cristão, a esperança dele não é o aqui e agora somente. Para o cristão, a sua vida não se limita ao presente. O cristão, sim, ele vive no presente, mas com os olhos no futuro, com os olhos na eternidade. O cristão sabe que Cristo, ele veio não para resolver os problemas desta vida. Era isso que os judeus queriam do Messias. Queriam um Messias político e militar, um Messias que libertasse Israel do domínio de Roma, que libertasse Israel da escravidão de Roma. Eles queriam um Messias que transformasse Israel em uma grande nação, uma grande potência, como havia sido nos dias de Davi e de Salomão. Mas vejam, Cristo não veio para fazer isso. Cristo não veio para resolver problemas econômicos. Cristo não veio para resolver problemas físicos. Cristo não veio para resolver problemas desta vida. Mas Cristo veio para salvar a alma da morte. Por isso, meus irmãos,
A ressurreição de Cristo é onde se apoia a nossa fé. Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que nós cremos, a nossa fé, a nossa igreja, a nossa alegria em ser crente, a nossa esperança pelo céu, tudo isso seria uma grande mentira. Você já parou para pensar nessas coisas? E se eu estiver vivendo uma grande mentira? E se tudo aquilo que eu creio for uma grande mentira? Bom, se Cristo não tivesse ressuscitado, sim, seria uma grande mentira. Por quê? Porque todos os outros fundadores de religião não ressuscitaram. Maomé morreu, está morto. Buda morreu, está morto. Gandhi morreu, está morto. Outros que são venerados, como Maria, Pedro, Paulo, morreram e estão mortos. Abraão morreu e está morto. Todos morreram e permanecem mortos. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira. Porque ele ressuscitou, nós temos esperança. E é justamente esta a quarta lição que esse texto nos ensina. A ressurreição de Cristo nos traz esperança. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De fato, é verdade, Cristo ressuscitou. Tudo aquilo que os coríntios estavam crendo e ensinando era uma grande falácia, era uma grande mentira, era um grande engano. É verdade, Cristo ressuscitou. Haviam testemunhas, havia a base das Escrituras que diziam que Cristo ressuscitaria. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Cristo ressuscitou para nós. Por quê? Porque Paulo diz que ele é as primícias dos que dormem. O que isso significa essa palavra, esse termo, primícias? No Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos da colheita. E os hebreus, quando colhiam os primeiros frutos, eles eram ofertados a Deus em gratidão pela sua fidelidade, em gratidão pelo seu cuidado, em gratidão por Deus suprir as necessidades, por dar aquela colheita. Cristo foi o primeiro dos mortos a ressuscitar. Por isso que ele fala, ele é as primícias dos que dormem. Jesus Cristo morreu. A Bíblia usa essa palavra, dormir, para a morte. Nós sabemos que quando um crente morre, ele não dorme, ele não fica num estado de sonolência da alma. Mas nós sabemos que o crente, quando ele morre aqui na terra, ele abre os olhos no segundo seguinte na presença de Deus. Mas o Novo Testamento, interessante, ele usa esta palavra dormir como dando um sentido de descanso. Então Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Então Jesus, ele é aquele que é as primícias, foi o primeiro. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados por Cristo. Adão, ele foi o representante da humanidade. E porque Adão pecou, todos morreram, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Todos são concebidos em pecado, nascem em pecado. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas os eleitos de Deus serão vivificados por Cristo. Assim também todos serão vivificados por Cristo. Por Adão veio a morte até nós. Por Cristo veio a ressurreição. Nós fomos ressuscitados com Cristo, mas nós ainda seremos, os nossos corpos serão ressuscitados com Cristo. Por isso que no versículo 23 ele diz, cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo,
a sua segunda vinda. Queridos irmãos, a Bíblia ela ensina a respeito de uma ressurreição geral. Daniel 12, versículo 2 e João 5, 28 e 29 vão nos dizer que todos vão ressuscitar, os ímpios para a vergonha eterna e os crentes para o gozo eterno. Porém, aqui Paulo fala da ressurreição dos crentes. E diz aqui que Cristo, que é as primícias, ele já ressuscitou. E os crentes, na segunda vinda de Cristo, também ressuscitarão. Meus irmãos, isso nos traz uma grande esperança. Porque quando um cristão morre, apesar da dor, da saudade, nós sabemos que nós vamos nos encontrar outra vez. A tristeza da morte para o cristão não é um desespero do ímpio, mas é a dor da saudade. Porque para o cristão a morte não é o adeus, mas a morte é o até breve. Quando nós nos despedimos de um irmão em Cristo, nós sabemos que nós vamos vê-lo novamente. E não somente vê-lo novamente no paraíso, mas nós vamos nos ver também novamente no novo céu e nova terra, ressuscitados. Já pensou, meus irmãos, nós com corpos perfeitos, corpos glorificados, não haverá mais nenhum tipo de enfermidade que vai trazer dor aos nossos corpos. Aqueles que usam óculos não vão usar mais, aqueles que usam próteses não vão usar mais, aqueles que estão com seus corpos envelhecidos não estarão mais envelhecidos, serão corpos perfeitos, corpos semelhantes ao corpo de Cristo. E ainda, no final desse capítulo, Paulo diz o seguinte, no versículo 51 em diante: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Já pensou nesse dia? As pessoas estão com medo de um vírus invisível. As pessoas estão assustadas. Muitos estão assustados. É claro, meus irmãos, que nós devemos nos proteger. É claro que nós devemos proteger a nossa vida e proteger a vida dos nossos. Mas o cristão não tem medo da morte. Porque o cristão sabe que esse corpo, essa carcaça, esse corpo que dia após dia envelhece e sente dores, esse corpo, ele vai ser transformado. Aqueles que estiverem vivos, aqueles crentes que estiverem vivos na volta do Senhor, como Paulo disse aqui, num momento, num instante, no abrir e piscar de olhos, seus corpos velhos serão transformados em corpos novos, glorificados. E aqueles que estiverem morrido vão ressurgir do pó, vão ressuscitar. Uma vez, quando eu pastoreava outra igreja e eu ensinava a respeito da ressurreição, eu me lembro de um irmão que brincou e disse assim: quando nós tivermos nosso corpo glorificado, a gente vai ser até bonito. E, de fato, tente imaginar a beleza desse corpo. Tente imaginar a perfeição desse corpo. Todas as dores que você sente hoje, todo o envelhecimento que acomete os nossos corpos, não vai existir mais. Então a ressurreição de Cristo que torna isso possível. Ele foi o primeiro, as primícias. E porque Ele ressuscitou, nós sabemos, nós nos certificamos, nós temos a garantia de que nós vamos ressuscitar também. Então não se preocupe, não tenha medo. A morte vai chegar. Se Cristo não voltar antes, a morte vai chegar para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Na hora certa, a morte chega. Não se preocupe com o envelhecimento. Como eu disse,
vamos nos cuidar da nossa saúde, sim. Vamos nos proteger de doenças, vamos ter uma boa alimentação. Mas saiba que se Cristo não voltar antes, como eu disse, nós vamos morrer. Nosso corpo vai voltar para o pó. Nossa alma voltará a Deus. Como eu disse num vídeo anterior, nesse período nós desfrutaremos do paraíso com o Senhor. Mas o paraíso não é o nosso destino final. O paraíso é uma sala de espera. É uma linda e deliciosa sala de espera. Porque a nossa casa mesmo será o novo céu e a nova terra. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando Ele voltar rasgando os céus, montado em seu cavalo branco, com uma legião de anjos ao seu redor, depois que Ele julgar a todos os homens, Ele vai refazer essa terra. Haverá uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. E nesse lugar novo, físico, nós teremos os nossos corpos físicos também e reinaremos com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé por causa da ressurreição, que Deus te encha de esperança por causa da ressurreição, que Deus te capacite, uma vez que a nossa vida não se limita, a nossa esperança, aliás, não se limita apenas a esta vida. O trabalho do crente, ele é um trabalho que tem proporções eternas, que tem resultados eternos. Por isso que Paulo termina esse capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho, não é vão. Então trabalhe para o Senhor, sirva ao Senhor, adore ao Senhor, porque para a eternidade que nós vivemos, Ele ressuscitou. Os nossos amados irmãos que já se foram também ressuscitarão. Se nós morrermos antes da volta de Cristo, também ressuscitaremos. E veja uma coisa, é uma ressurreição diferente daqueles que foram ressuscitados na Bíblia. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro depois morreu e está aguardando a ressurreição. E tantos outros. Mas Cristo foi o único que ressuscitou e não morreu mais. E no último dia nós ressuscitaremos e não morreremos mais. Viveremos a eternidade com Ele, todos nós juntos, para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra. E te agradeço, Senhor, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós sabemos também, Pai, que nós não ficaremos mortos. Que aqueles teus que já se foram não ficarão nos sepulcros. No último dia, no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, com corpos glorificados. Os crentes que estiverem vivos, num abrir e piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, terão seus corpos transformados. E viveremos no novo céu e nova terra, Senhor Deus, reinando com o Senhor. Que isso, Senhor, que esta esperança, Senhor, nos motive a servirmos ao Senhor, Pai. Sabendo que é verdade, que a ressurreição é um fato real, Senhor Deus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, Pai. Esses dias, ó Deus, em que os homens vivem amedrontados, desses dias, Senhor, que os homens vivem assustados por causa de um vírus invisível, Senhor. Que a igreja, Senhor, seja a voz da esperança, a voz da vida, que diz: Cristo ressuscitou, aleluia. E aqueles que crerem nele não ficarão na morte, mas ressuscitarão juntamente com Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo e uma boa semana.